Bom, vou Aqui, puxar então agora o nosso quarto bloco, né? Aproveitando o gancho que a Maria comentou de como a cidade é pensada para a espécie humana, né? E de toda essa concepção antropocêntrica que a gente discutiu ao longo de toda a conversa. Vamos entrar agora no tema de veganismo político, que vai, né, muito além da dieta, da opção por não consumir animais e derivados de animais, né? E recentemente você escreveu um ensaio chamado Diante do Antropocaos, Veganismo e Crise Climática. Queria pedir para você comentar um pouquinho sobre o processo de escrita e falar um pouquinho sobre o próprio ensaio que você traz lá. tá. Primeiro, eu acho muito importante que você colocou aqui que, de fato, o veganismo não é só uma dieta. Tanto que eu acho muito importante destacar isso, porque como a pessoa tem só uma dieta com base em vegetais, a gente até usa outro termo, né? As pessoas do meio usam o termo plant-based, né? Que a pessoa tem a dieta baseada em plantas. Uma pessoa vegana, ela vai ter toda uma outra postura, que para mim é muito impensável você desvincular isso da política. E eu acho que as pessoas às vezes esquecem isso, que o veganismo ele é sim um movimento político. Ele tem uma postura de você ressignificar a natureza, ressignificar os outros animais e ressignificar a nossa relação. Então, a premissa do veganismo não é só você parar de consumir alimentos com base que tenham origem animal. Isso é você fazer uma dieta. A premissa do veganismo é você lutar para minimizar o máximo que você puder qualquer tipo de exploração animal. Então, não é só na sua dieta, é no seu estilo de vida. Óbvio que morando num centro urbano, você nunca vai conseguir 100% não ter nenhum tipo de exploração animal. O coronavírus está aí, a gente vai precisar de uma vacina. A vacina está sendo testada em animais. Eu não vou não tomar a vacina, não sou contra vacinas. Eu entendo que a gente está num processo que a gente ainda está buscando formas de poder, por exemplo, parar com testes animais, mas isso ainda não é uma realidade. Então, a gente está buscando formas de sempre minimizar o máximo que a gente pode, na medida do possível, do cabível, dentro da realidade de cada pessoa, como repensar a nossa exploração, né? Pensando nesse jogo de poder, que a gente está explorando os animais, que é uma premissa que o veganismo traz, que a gente vê uma opressão, a gente vê que tem um pensamento antropocêntrico e também especista, que é um termo que a gente usa muito no veganismo, que a gente esse especismo, ele também é o mesmo termo que vem do racismo, feminismo, então essa questão de você oprimir com base nas espécies, né? E algumas espécies, inclusive, são menos oprimidas do que outras, que elas têm certos privilégios. São os gatos, cachorros, pets, e outras que são vistas como praga. Então, a gente tem um sistema de opressão baseado nas espécies. E a gente tenta repensar isso, né? Trazer um pensamento crítico e repensar como a gente se relaciona com essas outras espécies e como a gente pode tentar mudar isso. Então, é uma postura política que requer uma mudança, que vai além da dieta. Não é só você parar de comer, é você buscar promover uma mudança mais ampla, porque os animais não são oprimidos apenas na dieta, né? Posso Propriamente. tentar fazer uma intromissão aqui? Sim, Porque, não, pensando ainda estritamente na dieta, né? Pensando em que, enfim, na cultura média no Brasil, né? O prato médio é arroz, feijão, bife, né? Todo dia, em toda refeição. Né? E o quanto a gente tem visto já na literatura, né? O quanto que o consumo de produtos de origem animal, né? Nesse contexto todo de avanço da fronteira agrícola, de destruição dos espaços naturais, né? Desses lugares que poderiam acolher esses novos animais, a gente tem uma exposição enorme a novos vírus, né? Então, enfim, fiquei pensando sobre isso também, né? Ainda que não, na verdade não é só relacionado à dieta, né? Quando a gente vai falar de fronteira agrícola, já o avanço da fronteira agrícola já começa, enfim, vir uma questão bastante política, né? sim. Mas enfim, se puder comentar um pouco mais sobre como é que estava no artigo, né? Porque tem muita Tá, relação com o desmatamento também, né? sim, sim. Enfim, eu acho que aqui eu consegui definir o que que é o veganismo, né? E a gente acaba pensando, esse pensamento de veganismo é só dieta, acaba fazendo que a gente não repense muitas outras coisas que estão relacionadas com a exploração animal, não só com o consumo de carne, mas com a exploração animal em geral, né?
Então, vamos pegar o exemplo do bife que você falou, que tá o arroz, feijão e bife. Além de já existirem provas de que não existe necessidade nutricional para que você tenha essas proteínas derivadas do bife, a única reposição que você tem que fazer, tem uma dieta vegana, é a reposição de B12, que não é produzida pelos animais, mas sim por bactérias. A gente pode falar disso em outro momento, que é um assunto complexo, mas não é necessário comer carne para ter as proteínas que você precisa. Aqui sou muito saudável, já faz uns bons anos que eu não consumo carne nem derivados de animais. Além dessa questão, né, de não existir justificativa nutricional para a gente continuar explorando os animais, existe um impacto ambiental que a gente acaba esquecendo, né? Então, não é só a questão animal. Isso é muito importante, né? Eu acho essencial, acho que a forma que a gente vê os animais como um produto dita muito como a gente se relaciona com a natureza em geral, e isso vai sim influenciar muitas coisas e muitas tomadas políticas e vai influenciar ambientalmente e muito. Então, o que eu quis trazer nesse ensaio que eu publiquei recentemente é mais uma reflexão crítica. Então, não é um artigo científico. Quem quiser ler, eu tentei fazer uma escrita mais tranquila, não é uma escrita acadêmica, apesar de que eu trouxe alguns termos que não são, talvez possam gerar algum estranhamento. A minha visão, né, no objetivo com esse artigo, era discutir um pouco da visão antropocêntrica, né? Por isso que eu chamo de antropocaos, né? Porque o homem se coloca no centro de tudo e acaba gerando um caos, porque é um desequilíbrio, porque a gente não está no centro. E essa visão de essa centralidade nossa acaba desencadeando um grande desequilíbrio. E esse desequilíbrio ela vai afetar muitas questões e acaba assim tangendo a política também. Então, quando a gente tem, por exemplo, o avanço da fronteira agrícola, que ela trabalhava com as crianças, né, essa questão de desmatar a casa da onça para colocar o boi. E a onça tem esse conflito com a vaca, acaba gerando conflito com o fazendeiro, que acaba gerando uma lei para, sabe? Tudo isso é extremamente conectado. E a gente tem políticos que querem fazer o desenvolvimento econômico do país focado em desmatamento, né? E focado no programa de econômico agroexportador, que é uma coisa que a gente vem fazendo desde a colônia. E o que as pessoas acabam esquecendo é que, por exemplo, essas queimadas da Amazônia e do Pantanal, a maioria dos casos, os incêndios, eles estão para tirar a floresta, colocar pasto. E o que vai trazer esse pasto? Esse pasto vai trazer boi. E esse boi é o que vai produzir um monte de gases de efeito estufa, e vai gerar o desmatamento e vai ser exportado. E esse processo de exportação também vai gerar mais pegada ecológica, mais produção de gases de efeito estufa, mais contribuição para o desmatamento, não, para o aquecimento global. Mas, enfim, tem toda uma cadeia relacionada. Então, essa exploração animal que acaba do bife no nosso prato, ou no prato de uma pessoa na China, ou no Oriente Médio, que a gente exporta muito nossa carne, que isso já tem toda uma pegada ecológica, esse produto final, ele acaba tendo muitos desdobramentos. Então, para produzir essa carne, uma floresta foi desmatada, um político teve que decidir por um projeto político e econômico de desenvolvimento que legitimou isso, entendeu que o Brasil vai continuar fazendo esse processo econômico de desenvolvimento, que nossa economia vai ser pautada nisso, e a natureza depois a gente vê, sabe, como se fosse um problema para depois. Depois a gente pensa nas consequências. Vamos ganhar dinheiro agora, vamos desmatar agora. Não tem serventia essa floresta de pé nesse momento, sabe? Então, todo esse projeto, tudo isso é muito relacionado. É um projeto que engloba muitas coisas. E essa visão da natureza como algo simplesmente que sem serventia, que não tem valor por si só. A gente tem que tirar aquilo dali e colocar o que dê valor. E o que dê valor é o boi, que é o produto que vai ser vendido e vai ser exportado. E depois a gente resolve. Talvez não venha esse depois. E, inclusive, nesse artigo eu até discuto que o coronavírus também é relacionado com isso. Não com o desmatamento da Amazônia, mas como a gente se relaciona com os animais. É uma zoonose. Veio das pessoas consumindo animais em mercados, né? Então, a gente tem esse contato, a gente continua explorando os animais e diversas zoonoses, elas vieram, diversos vírus, crises, pandemias, epidemias, elas tiveram relação com animais, porque a gente coloca os animais em confinamento, aquilo lá tem até um artigo que, acho que eu cito no texto,
tem alguns cientistas que analisaram a questão da China um tempo atrás, antes da explosão do coronavírus, falando que aquilo ali era uma bomba relógio, porque a condição que os animais eram criados, toda essa interação, ia muito facilmente propiciar o surgimento de uma zoonose. Então, a gente acaba não vendo como as coisas são muito mais conectadas. Tudo é muito dicotômico. A natureza está aqui, a cultura está aqui, é tudo caixinhas, né? E a gente nunca vê que, na verdade, uma ação vai levando a outra. Os pensamentos, toda a nossa cultura, todos os símbolos vão trazendo significados para a gente que legitimam comportamentos, que legitimam políticas, que legitimam coisas que vão sendo interligadas. Então, assim, eu acho muito importante trazer um pensamento que seja mais conectado, para a gente entender as redes, que as coisas não são separadas. Então, o que o discurso político não é separado do que você... Tipo, ele legitima várias ações, vários consumos, vários hábitos. As coisas são totalmente conectadas. Então, foi meio que essa proposta. A gente pensar no veganismo e mostrar os desdobramentos. Essa exploração animal tem muitos desdobramentos e que são várias faces, né? E a gente acaba esquecendo, acaba também pensando, não, é só uma dieta. Não, é uma repensar de como a gente se relaciona com a natureza. Muito interessante isso, né? Como que todas essas relações interespécies, né, humano e outras espécies, tem a ver com esse caos todo, não só da crise climática, mas também com a pandemia do Covid, né? E a gente sabe que se as coisas não mudarem, provavelmente outras pandemias virão, né? Porque outras zoonoses virão. E, bom, pensando no veganismo e pensando, né, em todas essas consequências sistêmicas, como que você vê, assim, o posicionamento das pessoas, tanto coletivamente quanto individualmente, o que a gente pode fazer e como que é esse balanço entre ação individual, ação coletiva? Uhum. Eu acho essa pergunta muito legal, porque é uma questão que eu sempre discuto muito, inclusive em alguns congressos que eu vou, porque muitos congressos que eu vou, em que eu sempre, todo ano eu participo, é sobre direito animal na perspectiva jurídica. Então, tem toda uma questão de a gente tem que fazer leis, a gente tem que mudar as coisas de cima para baixo. E a minha perspectiva como educadora é que não é bem assim, que o sistema, se você tem uma macroestrutura social, você precisa que ela seja aceita pelos microcosmos, né, que é o que eu chamo de microcosmos. Então, vai ser sempre uma relação do macro e o micro, as coisas são conectadas. Então, as pessoas, às vezes, elas param e pensam, tipo, não, eu não vou parar de comer carne porque minha ação não vai ter nenhum resultado no macro. Minha ação não é relevante, porque precisa de uma estrutura macro que vai mudar as coisas. Então, eu, como indivíduo, não vou fazer nada. Só que as pessoas esquecem que o macro e o micro, novamente, não são coisas separadas, elas são juntas. O macro não vai mudar se não tiver não tiver algum respaldo no micro, né? Então, as microestruturas, elas vão dar o suporte para as mudanças macro. Se você não tiver isso, não adianta você coçar uma lei que vai falar, olha, é proibido comer carne. Se as pessoas não mudarem, não estiverem convencidas disso, não é assim que você vai conseguir fazer uma mudança. Então, as atitudes individuais, elas são essenciais para que a gente possa caminhar para uma mudança maior. Então, na minha visão, é muito importante que as pessoas entendam, assim, ok, você vai parar de comer carne, você não vai mudar o mundo, é óbvio. Só que quando eu me coloco como vegana, muitas coisas no meu microcosmo se alteram. As pessoas são curiosas, elas vão perguntar sobre isso, elas vão querer saber mais, elas vão pensar, mas por quê? Eu sempre recebo essa pergunta, mas por quê? Mas o mel? E o ovo? Mas por quê? Aí eu respondo, e as pessoas pensam, e elas vão afetando os microcosmos delas. Tenho uma sobrinha de 4 anos, ela fica sempre tipo, isso você come, tia? Tia, isso você come? Mas por que você não come isso? E o ovo? Ela me perguntou outro dia, mas o ovo também você não come? Eu falei, não, porque a galinha, ela fica presa para colocar. Ela, é verdade, quando eu crescer, então se eu tiver uma fazenda, aí minhas galinhas vão ficar livres. Aí eu acho que poderia ser melhor, né, tia? Eu falei, acho que poderia ser melhor. Então, essa questão de eu ser vegana, ela vai afetando
tanto as crianças que convivem comigo, os adultos que convivem comigo. Isso vai gerando uma reflexão que é uma cadeia. Não adianta eu querer mudar o macro se eu não mudei o micro, né? Então, eu acho que as pessoas, elas têm essa resistência, mas eu não vou mudar, porque isso não vai afetar nada, porque não é relevante, a gente tem que fazer uma mudança política. E as pessoas vão postergando isso, e essa mudança política não vai acontecer se a mentalidade continuar a mesma. E a mentalidade requer mudanças individuais para que outros signos e significados sejam criados, outras culturas sejam criadas, outras discussões em à tona, e que mais gente consegue ser influenciado por isso, né? Então, eu acho que é muito, novamente, essa discussão de que o micro e o macro não tão distantes, a gente precisa de uma coisa que seja conjunta, que as coisas vão refletir uma na outra. Nossa, acho até difícil de falar qualquer coisa depois dessa resposta. Porque, nossa, super reverberou aqui dentro. Eu tenho, enfim, pessoalmente, muito essa visão também, né? Acho que talvez até o indivíduo se fortalecendo para potencializar o coletivo, né? E pensando exatamente nessa reação em cadeia das nossas posturas, né? Das nossas atitudes, dos nossos posicionamentos. Enfim, super legal, super legal. Eu queria fazer, enfim, chamar um pouco a atenção que o nosso tempo está chegando ao fim, de pra gente já ir se encaminhando para os nossos últimos comentários. Mas queria fazer um último destaque aqui, porque no texto você comentou também nessa perspectiva sistêmica do complexo da indústria animal, né? Me lembrou um pouco daquele daquele curta-metragem História das Coisas, né? Que enfim, ele vai trazendo todas essas relações, né? E aí era uma palavra que eu não conhecia, né? Eu não conheço o mundo vegano, apesar de não comer carne. Enfim, estou conhecendo agora, eu sou bem ignorante. Mas, enfim, se você puder comentar um pouco mais para a gente, o que quer dizer esse complexo da indústria animal, é uma visão Sim. sistêmica. Acho que essa visão da indústria animal, ela é bem voltada para essa concepção de como a gente no meio urbano se relaciona, né? Que os animais, eles viram uma coisa, um objeto, né? Um produto. É um produto dentro de uma indústria que vai gerar lucro. E, inclusive, eu estava conversando isso ontem com um amigo meu, né? Que eu compartilhei o texto, e esse meu amigo é da sociologia, e ele me fez uma pergunta que eu achei muito legal, que ele falou, mas e você acha que o consumo de carne por populações tradicionais, populações indígenas, ribeirinhas, ela tem o mesmo impacto? Ele veio perguntar, você acharia isso um problema? E eu dei uma opinião pessoal minha, né? Foi super longa, eu acho que não cabe aqui a resposta no momento, mas é sempre importante a gente pensar que a gente está falando no veganismo de uma exploração industrial, uma coisa que, assim, não estou falando que eu vou chegar numa comunidade ribeirinha e falar, olha, você tem que parar de comer seu peixe. Se a pessoa não tem, a gente sempre tem que perceber as perspectivas e contextos das coisas. Eu sou uma pessoa que mora no meio urbano. Aqui, o meu produto, eu tenho opção. Existem inúmeras opções para mim não precisar comer carne. Entendeu? Existem muitas opções. Eu não passo fome, estou muito longe disso. Comida vegana pode ser muito acessível. Minha dieta não é nada de outro mundo. Eu juro para vocês, é muito básico. Arroz, feijão, legume, aveia que eu como muito. Coisas assim, básicas, que não são caras. Eu não fico comprando queijo vegano, nada. Eu estou falando da minha condição. Eu tenho a opção de não comer carne e não comer nada de origem animal. E eu acho que é sempre importante que, na minha perspectiva, a ética existe quando há escolha. Se você não tem a escolha, se a sua condição financeira, a condição cultural, alguma coisa, você está em um contexto onde você não consegue ter uma mudança, então aí a ética ela não vai caber, porque a ética vai depender de um espaço onde existe uma possibilidade de escolha. Então, eu estou numa situação, num espaço urbano, onde existe uma exploração sistemática animal, existe toda uma questão desse complexo industrial que eu não quero compactuar com isso. Eu quero que essas coisas modifiquem, eu não acho isso correto. E se eu tiver a opção de não gerar sofrimento a um animal, eu sempre vou optar por essa opção. Tem vezes que eu não vou conseguir, entendeu? Tem situações de eu vou pegar um ônibus e tem na borracha, alguma coisa tem alguma coisa de origem animal. Não vou andar a pé até a minha faculdade na Zona Leste, entendeu? Eu vou precisar, algumas situações, elas vão requerer que, né, eu acabe gerando indiretamente algum sofrimento animal. Mas se eu tiver a opção, eticamente falando, eu sempre vou optar por uma opção onde eu não gere sofrimento, porque eu sei que os animais sofrem. Eu sei que
sabe? São seres que sentem. Por que que eu vou voluntariamente, sem precisar, me colocar para gerar esse sofrimento? Se ele não é necessário, se, sabe? Eu não entendo, na minha concepção, não cabe. Então, essa questão de criticar essa indústria, você criticar e também lembrar para as pessoas que esses animais estão sofrendo dessa indústria, que as pessoas não lembram disso. A carne chega para a gente, né, no episódio com as crianças, que eu acabei não falando, mas quando eu falei, a carne está aqui, mas por que a carne está aqui? E as crianças não sabiam por quê. Aí uma das crianças falou, a carne está aqui porque a gente mata para gerar, a vaca está aqui porque a gente vai matar para gerar carne. Uma criança, quando ouviu isso, ficou revoltadíssima, falou, como assim? Claro que não, a carne vem da natureza. Ele não sabia que a carne era resultado da morte de um boi. Então, a gente completamente distanciou, é completamente diferente de uma alimentação por subsistência, onde você tem outra relação com o animal, outro contexto, onde você sabe que aquilo é uma vida. Hoje em dia, a gente nem sabe o que é. As crianças não conseguem nem fazer a conexão, e às vezes adultos também. Minha mãe também... mas por que você parou de beber leite? O leite vem da vaca, tem um fazendeiro. As pessoas não têm essa noção da indústria, de como é. Tipo, não é um fazendeiro que vai tirar leite para alimentar 20 milhões de pessoas em São Paulo. Não é um mocinho com um chapéuzinho, sabe? Não, é uma indústria que está gerando animais como produto e, sabe, gerando um sofrimento em uma escala absurda. As pessoas não conseguem ter essa visão. Então, essa crítica é muito importante para as pessoas entenderem. Então, é isso que meio que eu quis trazer no texto. Bom, então, depois dessa aula aqui que a Maria deu para a gente sobre vários temas, vamos encerrar esse papo. Queria agradecer muito a participação dela, ao tempo que ela dedicou para explicar tudo de uma forma tão didática, né, tão clara para a gente. Então, agradecer sua participação, agradecer ao LG também pela oportunidade da gente estar trabalhando junto no Extensão Natural. E é isso, fiquem ligados para as próximas publicações e vídeos e conteúdos que a gente vai lançando aí. Também queria fazer um brevíssimo agradecimento aqui a Maria, a atenção, aí, as explicações, enfim, todos os materiais que a gente vem trocando aí nas últimas semanas, as possibilidades. Enfim, e também pelas palavras, hoje aprendi bastante. Muito obrigado, e muito obrigado, Bia, também. A oportunidade de colaborar aí, sempre muito boa. Obrigada a vocês, gente, pelo espaço. Também, novamente, me coloco à disposição. Qualquer pessoa que assista isso, se tiver qualquer tipo de dúvida, qualquer comentário, queira trocar alguma coisa, estou disponível, estamos aqui. Quero, sim, que as pessoas pensem sobre esses temas, a minha principal missão é falar sobre isso, então, qualquer dúvida, entre em contato. Então, é um prazer enorme estar nesse espaço, porque o que eu mais quero é realmente difundir essas mensagens, difundir esses pensamentos, essas reflexões, para que mais pessoas pensem, mais pessoas tirem as próprias conclusões. Então, muito, muito obrigada. Eu estou muito feliz com o projeto de vocês. Espero que seja muito sucesso. E é isso. Qualquer coisa é só chamar, estarei à disposição, viu? Obrigada e parabéns, gente. Parabéns mesmo.